falando para vocês, tá bom? O que seria combinação simples de forma formal, né? Então, a combinação simples nada mais é do que um número, tá certo? Um conjunto com N elementos, tá bom? Em que vocês vão ter, por exemplo, os elementos A1, A2, A3, A4 e assim por diante. A gente chama de combinação dos N elementos, né, tomados P a P, todos os subconjuntos desses elementos. Então, sempre vocês vão ter enunciados falando a combinação de 10 tomados 2 a 2. Então, como eu falei para vocês, olha só, essa fórmula, deixa eu achar a caneta aqui, essa fórmula aqui, ó, ela trata justamente da combinação simples. Então, a combinação simples, ela envolve justamente o que, ó? Combinação de NAP, onde eu tenho N fatorial, dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Pessoal, vocês lembram que eu acho que no início de análise combinatória eu falei para vocês um pouco, dizendo assim, a fatorial não é um tema que cai de forma clara no Enem. Ele é um tema que ele cai mais na forma de questões de análise combinatória, tá bom? Então, por exemplo, aqui está uma situação, ó. Entre 4 candidatos A, B, C, D, devem ser escolhidos 3 para ocupar 3 vagas de programador. Então, o que a gente tem aqui, ó? O programador ABC e o programador CBA é o mesmo grupo. Não importa a ordem deles. O que importa é que eu escolhi o programador A, o programador B, o programador C. Agora, quando a gente fala de programador A, programador D e programador C, então essa combinação aqui, ó, de cima é diferente da de baixo. Por quê? Porque se eram 4 programadores, né? Então, esse programador D, quando entrou aqui, ele virou uma nova combinação, tá bom? Então, lembrando, na combinação, não importa a ordem dos elementos. O que importa é que aquele grupo tá lá dentro, beleza? Combinação simples, né? Então, tem um grupo aqui com 5 pessoas e vamos escolher 3 delas para formarmos uma comissão. Novamente, comissão envolve combinação, porque a ordem dessas pessoas não importa, tá bom? E aí, olha, o que é que vocês vão ter aqui, ó? O agrupamento ABC, ABD, ABE e ACD, por exemplo, e ACE, essa sequência de agrupamentos, a gente tem que pensar se eles são iguais ou diferentes. Então, eles são diferentes, por exemplo, esse agrupamento aqui é diferente desse. Por quê? Ó, ABC é diferente de ABD, porque entrou o D e saiu o C. Então, assim sucessivamente. O que vocês têm que ter em mente é que ABC e ACB vai ser a mesma coisa, porque a ordem deles não importa, tá bom? Então, a ordem não muda o agrupamento. O que muda o agrupamento é justamente a composição desses elementos, tá bom? Então, ABC vai ser diferente de ABD, ou seja, os agrupamentos, eles são diferentes pela natureza dos elementos. O que significa você dizer que ele é diferente pela natureza? Por exemplo, quando a gente fala de permutação, a gente fala muito sobre isso. É diferente pela natureza e pela ordem. Quando a gente fala disso, de ser diferente pela natureza e pela ordem, a gente está dizendo assim, olha, se eu mudar a posição desses elementos, mudei pela ordem, eu estou mudando a natureza dele. Por exemplo, na permutação ABC e BAC, ele é diferente tanto na ordem como na natureza. Ele virou uma nova composição. Já na combinação, não. Essa ordem não muda a natureza do elemento. ABC é ABC e CBA é a mesma coisa, tá bom? Então, na combinação, ele não muda o agrupamento quando você muda a ordem. Eles são apenas diferentes pela natureza. Ou seja, se eu boto alguém diferente, eu mudo a natureza desse conjunto, beleza? Aí, olha só. Novamente o exemplo que está aqui, ó. Olha só quantas combinações, na verdade, quantas permutações eu posso fazer aqui, né? Mas lembrando que só desses grupos que estão inteiros aí, só essa parte inicial é que é uma combinação mesmo, porque ele muda pela
natureza dos elementos. O resto é só permutação. Então, o resto não muda nada. Ó. ABC é diferente de ACB e assim por diante. Então, o que a gente diz? Que nada disso vale, o que vale apenas é justamente esse grupo inicial, que a gente pode representar justamente como combinação de 5 elementos tomados a 3, porque eu tinha 5 letras para combinar com 3 elementos.